Boa tarde, pessoal. Então, semana passada nós falamos um pouco sobre fake news. Essa semana nós vamos falar sobre dois assuntos. Vamos começar falando sobre recursos verbais e não verbais. Todo texto, toda forma de comunicação se utiliza de recursos verbais e não verbais. Verbais são aqueles que têm palavras e não verbais são as imagens, são os gestos, é tudo isso que faz parte desse contexto. Então, você vê, por exemplo, para convencer o outro a comprar ou a fazer algo que você deseja, né? As imagens são sugestivas, as cores são convidativas, é sempre uma coisa bem alegre. E isso acontece também com slogans e campanhas publicitárias. Então, dessas marcas aqui, ó, quais que vocês reconhecem e a quais produtos elas estão relacionadas? Você reconhece todas elas? A que elas se referem? Bom, com esse slogan aqui de cima, né, esses 3 tracinhos ali, o que eu posso comprar? Né? Esse slogan representa o quê? Agora vamos ao número 3. E esse vermelhinho aqui de cima com letras brancas? Ele remete a quê? A comida, livros, filmes e séries. Então, quando você vê o vermelho, essas letras bem coloridas com fundo escuro para realçar, né? E aí no número 4, essa propaganda abaixo tem o objetivo de vender o quê? É para vender o quê? Então é a linguagem publicitária, onde se usa muitos recursos não verbais para convencer a pessoa a comprar. Às vezes, num texto, a gente usa recursos não verbais para facilitar a compreensão de quem vai ler aquele texto. O nosso segundo assunto de hoje são conjunções. Falando agora do texto escrito de linguagem verbal, em língua portuguesa e também em língua inglesa, né? A língua ela tem que ter uma coerência. Você não sai falando as coisas assim a esmo. Então, para ligar uma frase a outra, para dar ideia, eu gosto de chocolate e gosto de café. Ou, por exemplo, eu gosto de café, mas eu não gosto de chocolate. Então, essas palavras, o e, o mais, e ele acordou tarde, portanto, vai perder a hora. Essas palavras a gente chama de conjunção. Elas são usadas para ligar uma frase a outra. Em inglês, as conjunções são chamadas conjunctions ou linking words. Link é uma palavra que a gente tem falado muito, né? Link é a ligação. Então, linking words, palavras que ligam, que elas servem para conectar ideias e frases para que o que a gente está falando tenha lógica, né? Tenha sentido. Bom, algumas das mais usadas em inglês das linking words são and, que significa e, although, apesar de, but, mas, because, porque, however, no entanto, otherwise, caso contrário, e várias outras, tá? E aí nós temos um exercício curto aqui para completar com e, mas, então ou se. Letra A. I love my father, my mother. Eu amo meu pai, minha mãe. E minha mãe, mas minha mãe, então minha mãe, ou se minha mãe. Certamente e, né? Então complete aí com and. Na letra B. I love cats. Olha o erro de digitação com a resposta aí, ó. I don't like dogs. Eu gosto de gatos, eu não gosto de cachorro. Viu como a ideia, nesse caso, não é somar? É contrário. Então, eu gosto disso, mas eu não gosto de cachorro. Eu gosto de gato, mas eu não gosto de cachorro. Então, esse mas, ele dá essa ideia de coisas opostas, de oposição. Tá? A B não precisa completar, que já tá pronta. Na letra C. You travel, buy me a present. Você viajar, compre um presente para mim. Então, se você viajar, compre um presente para mim. If you travel, buy me a present. Letra D. I'm tired. I will sleep. Eu estou cansada. Então, eu vou dormir. So, I will sleep. E aí, na sequência, nós temos algumas linking words importantes que vale a pena a gente conhecer, tá? Although, que significa embora, apesar de, temos aí um exemplo.
And, que significa e, because, porque, but, que é o mas adversativo, não é mais não, hein, gente? Não é adição, não. É mas. É a ideia oposta. However, entretanto, no entanto. If, se, or, ou, e so, que quer dizer então, por isso. Ok? E aí temos uma atividade aqui, onde você vai encontrar neste parágrafo as linking words. Você só vai circular, não precisa traduzir o texto todo, tá bom? É só circular essas palavras que nós estudamos aqui, as que você encontrar. Or, so, but, however, although, and, certo? Então, todas que você encontrar, você circula. Façam com atenção, qualquer dúvida é só perguntar, ok? Bye bye.